Bendito é o teu nome. Nós permanecemos na tua palavra. Tua palavra permanece em nós. Acreditamos no milagre. Acreditamos no agir do teu Espírito. Operando o teu poder, quem impedirá? Queremos entender que o Senhor é Deus. Queremos descansar debaixo da tua poderosa mão. Queremos entender isto. O Senhor sempre esteve lá. Sempre. Nunca deixou o teu povo desde a criação. Sempre presente. O Altíssimo, o Soberano, o Deus verdadeiro, maravilhoso, sem igual a nada, não existe nada que se compare. Mas o grande Deus descia, estava com o homem. Na criação, descia, estava ali. Como se alguma coisa ali fosse tão maravilhosa e que merecesse a sua presença. Apesar do Éden ser a coisa mais perfeita. Mas ainda assim, Deus era tão pequena diante de tudo que o Senhor é. Mas o Senhor descia e vinha estar com o homem. E quando estava com o homem, estava do lado daquilo que o Senhor disse. Esse é o melhor. Essa é a coroa. O Senhor sempre olhou para nós com o teu olhar. Sempre valorizou o que somos ou quem somos. O Senhor sempre esteve. Às vezes nós trilhamos caminhos tão tortuosos, tão tortos. E o salmista diz: se eu vou lá para o profundo abismo, lá nas densas trevas, tentando esconder, mas ele tem que admitir, ainda lá me alcançará a tua mão. Não tem como. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei? Para onde? O Senhor sempre esteve. Em Cristo o Senhor diz que estarei convosco todos os dias, e todos os dias é todos os dias. O Senhor sempre está. Mas por vezes nós esquecemos disso. E acabamos, Deus, tentando tocar naquilo que é eterno e verdadeiro, que é o Senhor, em quem não há variação ou sombra de mudança. E começamos a duvidar de nós e do Senhor. Na verdade, duvidamos do Senhor em nós. E a tua palavra diz que o Senhor quer que o nosso coração creia que o Senhor existe e que o Senhor é capaz de cuidar de nós. Teu único desejo, Deus, o tempo todo, foi que a criação voltasse para o Criador e se rendesse. Simplesmente amasse. Nada mais. E que fosse feliz e gozasse de tudo aquilo que o Criador fez. E colocou a criatura, o homem, como coroa. Senhor, abre nossos olhos. Faça ver, Senhor, faça ver que lá na sarça que arde existe uma voz, existe um Deus. E o poderoso não é a sarça, o poderoso é a voz. A voz que sustenta todas as coisas pelo poder. É a voz da sarça, a voz do púlpito, a voz. Fala. Uma palavra tua, Deus, pode fazer toda a arma forjada cair por terra, todo encantamento cair por terra. O Senhor não ficou discursando diante do túmulo de Lázaro, sua cova. O Senhor disse: vem. E é assim. Uma palavra. Fale ao nosso coração. Precisamos te ouvir. As ovelhas que pertencem a este rebanho, Deus, elas só
só são alimentadas por tua palavra. Nós não temos outro recurso para sustentar essas vidas que aqui estão. Só a tua palavra pode sustentar, trazer refrigério, trazer descanso. Não temos outro recurso. Por isso que a tua palavra, que é o que nos basta, possa ser repartida nesta manhã. Não confiamos em carros, não confiamos em cavalos, não confiamos em nossa suficiência. Deus, a suficiência humana é nada. Mas se a tua graça nos basta, então essa suficiência também nos bastará. Fala ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Nos esvaziamos para estarmos cheios de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede. Amém. Sua Bíblia aberta, Êxodo 3. Da sarça ao púlpito. Como Deus tem falado e como Deus deseja falar. Nós somos uma igreja da palavra e só a palavra pode sustentar o nosso ministério. Não há outra coisa. Não há um encantamento. Não há um outro recurso. Ou é a palavra, mais nada. Ninguém aqui vai simular um poder que não existe. Ninguém aqui vai fazer coisas que Deus não esteja fazendo, mas a única coisa que sustenta este ministério é a palavra. E a palavra tem que bastar para as ovelhas deste ministério. Suficiente. Suficiente de tal forma que você não precise nada além da palavra. E isso caracteriza que você é ovelha deste ministério. Se alguma coisa falta para você e você precisa de algum acréscimo, é sinal que você não é deste ministério. Porque esse ministério se basta pela palavra. Todos os dias, todos os momentos. Amém? Então diz o texto, veja que tremendo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés consigo mesmo: irei para lá e verei. Que grande maravilha! Isso me chama a atenção, isso me leva. Maravilhas chamam a nossa atenção. Por que a sarça não queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver a maravilha e lá na sarça entender o que estava acontecendo, Deus disse para ele, do meio da sarça, chamou Moisés e disse: Moisés, Moisés, ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está, ou que você vai entrar, é terra santa. Quando Deus faz uma maravilha, nós olhamos para ela. Quem aqui não gosta de ver os sinais de Deus e quem não precisa ver esses sinais? Cura, transformação, libertação, são coisas de Deus. Mas uma coisa Deus deixa bem claro: peraí, eu sou Deus que faço sinais, eu sou Deus que faço maravilhas, mas entenda uma coisa: tira a sandália. Às vezes, nós olhamos para as igrejas e nós olhamos para as denominações, olhamos para nós mesmos e nós percebemos que as pessoas, elas se aproximam das igrejas, das denominações, porque elas têm necessidades de maravilhas. E as maravilhas, de fato, aproximam as pessoas, não é verdade?
Nós gostamos de ver isso. Mas o que nós precisamos observar é que a maravilha pode ser de Deus, mas a nossa entrada para a maravilha, ela tem um critério a ser obedecido. Tem uma questão a ser resolvida. E a questão é tirar dos pés. Ou seja, eu tenho que parar e ver. Eu tenho que valorizar o lugar que agora eu vou pisar. Porque todo lugar é todo lugar, e sarça no deserto existiam muitas. Mas aquele lugar era um lugar diferente. Onde eu vou pisar agora é um lugar diferente. E esse lugar é diferente porque ele é terra de Deus. Terra de Deus. Se eu não fizer essa separação, eu não entendi nada ainda. E a gente vive tão atropelado, né? Qualquer lugar é lugar e a gente entra em qualquer lugar. Basta ter uma maravilha. Tem uma maravilha? Opa, lá vou eu. Tem uma sarça dentro? Vou eu lá. E ele falou, calma. Preste atenção. Olha, porque não é assim. Aí ele continua, como Deus é maravilhoso. Ele diz, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você vai entrar, presta atenção, não é um lugar qualquer, não é um lugar só de maravilha, esse lugar é santo. Ele disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Aí ele continua, o Deus de Abraão, Isaque, Jacó. Mas como ele começa? Ele diz, eu sou o Deus do teu pai. Deus é um Deus da família. O desejo primeiro de Deus é a família. Ele é o Deus de Abraão, perfeito. Ele é o Deus de Isaque, sim. Mas ele é o Deus do teu pai. O Deus que se importa com a família. Deus se importa. Então já observamos que a maravilha de Deus, mas que para entrar na maravilha de Deus eu tenho que ter um respeito, um certo valor. Eu tenho também que entender que Deus, nas coisas que Deus valoriza nessa entrada, a família é importante. O lugar que você pisa é santo. Deus olha para o lugar santo e ele diz, eu sou o Deus de teu pai. Eu não sou um Deus qualquer, eu sou um Deus da família. Aí depois eu digo de Abraão, mas eu sou o Deus da família. E ele continua, o Deus da família, que é o Deus de Abraão, que é o Deus de Jacó, que é o Deus... Ele diz, Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para este Deus. 7 diz, disse ainda o Senhor, certamente eu fiz o quê? Vi. Certamente eu vi. Por quanto tempo Deus viu? Quanto tempo no Egito? Quanto? Só 40? Né? 400? Eu vi a aflição do meu povo. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 anos, 10 anos. Deus viu. E chegou a hora de Deus responder aquilo que ele tinha visto. E ele diz, eu vi a aflição do meu povo. Você acredita que Deus está vendo o que você está passando? Mas ele não respondeu ainda. Mas você pode acreditar que ele está vendo, porque a Bíblia diz que ele vê. E quem crê tem essa esperança, essa fé, que é a certeza de coisas que eu espero. Não vejo e espero. Eu vi. Olha para a tua vida. Olha para aquele lugar que você acha que ninguém está vendo, que ninguém sabe, que ninguém se importa. E agora ouça isso. Deus diz, eu vi.
E ele continua: eu vi a tua aflição lá no Egito. O que mais que ele fez? Eu ouvi. Ele viu e ele ouviu. Deus vê, Deus ouve. Às vezes nós abrimos a nossa boca sem pensar e dizemos: Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está ouvindo? Ele está vendo, estou ouvindo. Deus vê. Mas pensa um pouquinho. Por que será que nós chegamos lá no Egito? Por que será que nós ficamos como escravos? Por que será? Por quê? Ao longo da caminhada, onde foi que nós desviamos do que era original? Como foi que nós chegamos lá no Egito? Como foi? Deus tem visto. Continua o texto, para você pensar, deixa o Espírito Santo trabalhando, porque é isso que ele faz. Então ele diz: eu ouvi o clamor por causa daqueles que te maltratavam, que exigiam demais, que pediam demais, que conheço o sofrimento. O que o Espírito Santo diz? Conheço o sofrimento. Uma coisa é ver, uma coisa é ouvir e outra coisa é conhecer. Quando eu falo que conheço, eu estou sendo empático. Eu estou dizendo, eu consigo, de olhar e de ver, eu consigo perceber, eu consigo sentir o que você sente. Ele diz: eu conheço o teu sofrimento. Então ele vê, então ele ouve e ele conhece. Não está distante. Diz a Bíblia, então ele vê isso, ele acompanha isso. Agora tem uma coisa importante. Ele diz assim: por isso desci, eu vim. Para quê? Para livrar. Deus, ele vê e ele desce. Ele escuta e ele desce. Ele ouve, ele vê e ele escuta e ele compreende e ele conhece. É muito profundo. E ele vem. Mas diz a Bíblia que ele veio. Ele disse para Moisés que Moisés seria um instrumento na mão dele para tirar o povo de lá. Mas foi imediata. Ele falou isso de manhã e de tarde o povo saiu. Foi assim? Não foi. Quantas promessas Deus tem feito e imediatamente elas não se cumprem, apesar de ser de um Deus que não pode variar ou mentir. Mas nós olhamos e: Senhor, será que foi o Senhor mesmo que falou? Será que foi o Senhor que apareceu na sarça? Será que era a tua voz, aquela voz? Porque, bom, tudo bem que tenha demorado tanto tempo, o Senhor agia até aqui, mas daqui para frente, faça alguma coisa. Já demorou tempo demais. Será que depois de ouvir a voz da sarça, nós ainda conseguimos acreditar que a resposta virá, embora não seja imediata? Diz o texto, nosso Deus falando ao nosso coração. E ele continua: por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, que emana leite e mel. No lugar do cananeu ele vai falando todos os povos que são de Deus, que estavam espalhados. 9 diz: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo, novamente ele afirma, eu vejo, eu ouço. Então ele diz, agora ele inverteu a ordem, eu ouvi o clamor e eu vi a aflição. Então agora ele vem, que estão oprimindo. 10 diz, vem, ele está falando com Moisés, e ele diz, vem agora e eu te enviarei. Deus estava falando com um homem. Deus estava falando com um homem. Igualzinho a você, igualzinho a mim. Igualzinho. Pessoa humana.
E ele diz, eu vi tudo isso, eu tenho ouvido tudo isso, mas eu não vou mandar um furacão, eu não vou mandar uma tempestade, eu não vou mandar fogo do céu, eu vou falar para você, Moisés, para você ir lá e fazer. Não foi um furacão, não foi um raio, foi Moisés. Diz o texto: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o povo de Israel do Egito? Quem sou eu? Você já viu quando a gente não quer fazer nada e deixar as coisas do jeito que estão? Né? Não sou capaz. Não dou conta, isso é demais para mim, isso está além das minhas forças. Quem sou eu? Quem é você? Quem é você? Moisés. Deus erra? Não. Deus sabia quem era Moisés? Sabia. Quem sou eu? Aí Deus podia parar e dizer: Moisés, você é assim, você é desse jeito, você sofreu isso, você não sofreu isso, você passou por isso, você foi tirado do rio, você foi criado pela filha de Faraó, você aprendeu isso. Você viu Deus explicando alguma coisa para ele? Deus explicou para ele a razão de ser escolhido? Não. Então Deus olha para ele e diz assim, ele vem para Deus e diz: eu não posso, Senhor, eu não posso. Vem agora. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir falar com Faraó e tirar os filhos de Israel lá do Egito? Deus respondeu. O que foi que Deus respondeu? Não explicou nada? Não disse para ele que ele precisava ser grato, porque afinal de contas ele foi adotado pela filha de Faraó? Que ele tinha que ser grato porque ele foi tirado do Egito e tirado numa posição de escravo e foi criado como rei? Deus explicou alguma coisa? Não, Deus disse: você vai e eu serei contigo. E é isso que é entender o que é sarça. A sarça, ela não faz negócio com a gente. A sarça não diz: faz qualquer coisa que está tudo bem. A sarça diz: vem, primeira coisa, tira a sua sandália. E agora vai, porque eu vou ser com você. Não tem negócio. Cristão não tem negócio. Quando a sarça fala, quando Deus fala, não tem negócio. Eu não posso aqui ficar justificando porque eu posso e nem tampouco me qualificando para ser. Eu só estou obedecendo, como Paulo diz, uma visão celestial. Eu não sou, Ele é em mim, Cristo em mim ou em vocês, a esperança da glória. É Cristo em mim, Cristo em vocês, amém? Cristo em mim, Cristo em vocês, louvado seja Deus por isso, amém? Então ele diz: e eu serei contigo. O 12, ele diz assim: e este sinal será este sinal de que eu te enviei. Depois de haveres, o sinal não veio antes. Ele diz: depois de teres o quê? Tirado. Só depois que você fizer é que eu vou dizer se era. Vocês entendem isso? Ele não diz: prepara aqui a oferta, faz tudo aqui direitinho, que aí isso é sinal. Porque ele fez isso com Gideão, Ele deu um sinal antes. Não fez, não. O sinal era depois. Como é que você sabe que você está ouvindo Deus? O sinal só vai vir depois. Não tem como saber antes. Você vai lá, tira o povo do Egito, passa pelo mar, e depois que tudo acontecer, então você vai saber: era Deus falando comigo. Entende isso? Você vai ter que crer. Você vai ter que crer que quando a sarça fala, porque o resultado só vem depois. Da sarça ao púlpito. Só depois. E aí ele disse 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Assim você vai dizer.
Eu sou o que sou. E eu sou, me enviou. Só isso. Tirar o povo do Egito, ouvir a sarça, é entender que ele é o que ele diz ser, e que ele que diz ser Deus, me enviou. O que é ser cristão? É entender que existe um eu sou, e que sobre a minha vida, o eu sou tem comando. O eu sou me enviou. Não é isso que é ser cristão? É isso. Se você não entende isso, você não entendeu ainda o que é cristianismo. Você pode ter entendido o que é movimento religioso, aquilo que muda o nosso exterior. Mas o cristão, ele está debaixo do eu sou. Eu sou, me mandou. E ele continua. Como Deus é bondoso. Quando você chegar lá, apresenta a oferta. Só depois você vai saber. João 21:17. Só depois você vai saber se foi Deus ou não que falou com você. Da sarça ao púlpito. João 21:17. Podemos? 21:17 diz. Conhecemos bem esse texto. Ele diz lá. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Aí Jesus vira para ele e diz assim: apacenta as minhas ovelhas. Só tem uma forma de você provar que você ouve o que a sarça, que você está submetido à ordem da sarça. É quando você faz o que a sarça manda. Moisés olha para Deus e diz: Deus, eu... Sim, vai lá e faz. Não estou te mandando? Vai lá e faz. Agora Pedro, ele olha para Deus e começa a dizer: Deus, realmente eu sou indigno, realmente eu não fui capaz, realmente eu sou um pecador. Aí Jesus olha para ele: você me ama? Qual é a pergunta? Você me ama? Ele não perguntou: você mentiu, você traiu, você roubou. Ele perguntou: você me ama? Há alguma dúvida na pergunta? Não. Ele perguntou: você me ama? Então mostra. Como é que você vai mostrar? Apacenta as minhas ovelhas. Só tem uma forma de mostrar que eu acredito naquilo que a sarça fala. É fazendo o que a sarça diz. Só tem uma forma de dizer que eu acredito naquilo que Deus fala. É fazendo o que Ele me manda. Ele disse: não sejais somente ouvintes, mas eu tenho que praticar. Ser cristão é praticar o que Deus manda. Da sarça ao púlpito. Vamos ao púlpito, um pouquinho mais à frente, Atos 7. Aqui é o púlpito. Atos 7. Atos 7. A gente está falando de Estevão. A gente está falando da defesa de Estevão. E nós vamos ler no 30. Então ele vem discorrendo sobre tudo aquilo que que falava de Jesus, como a história vinha apontando para Jesus, e ele chega quando fala de Moisés. 30 diz: decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, certamente. E aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor que diz: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. E disse-lhe o Senhor:
tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Então eu saí da sarça, eu vim para o púlpito, porque agora Estevão está pregando. Ele tirou lá daquilo que era a circunstância, que era o momento, e agora ele traz para a pregação. Agora ele está ensinando, agora ele está lembrando. E aí ele diz, lembra disso? Moisés, então, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor que dizia: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque. E Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Ele está confirmando, trazendo para a igreja, trazendo para o púlpito, trazendo para a vida. E ele continua: vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito e ouvi o seu gemido e desci. Ele confirma o que estava lá, se repete aqui. Então da sarça para o púlpito, e ele diz: e desci para libertá-la. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade ou juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência de um anjo que lhe apareceu na sarça. Então este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito. Então, lá está ele, sendo usado por Deus por meio de sinais. Ele então é usado para tirar o povo do Egito. Assim, passando pelo Mar Vermelho no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Ele já estava falando de outro que viria. E é este Moisés a quem esteve na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, ao qual recebeu as palavras vivas. O que Moisés recebeu? Palavras vivas. A quem nossos pais? Palavras vivas. A quem nossos pais? Que diz o texto? Mas a palavra não era viva? A palavra não era de Deus? Mas o texto diz: a quem nossos pais não quiseram obedecer. A palavra pode ser viva, a palavra é eficaz, mas os nossos pais não quiseram obedecer. E Estevão continua, ele está fazendo a sua defesa, e ele diz: aqui nossos pais não quiseram obedecer. Foi Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos dará, já vimos isso. Este Moisés esteve na congregação do deserto como anjo que falava no Monte Sinai com nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração... Onde foi que eles voltaram? Mas onde foi? No coração. A palavra pode ser viva? Pode. Ela é eficaz? É. Mas eu posso retroceder? Posso. Aonde? Voltando para o Egito? Não, agora eu sou mundano, agora eu resolvi ser mundano de novo. Eles continuavam ali, continuavam um povo de Deus, continuavam na sinagoga, continuavam carregando as escrituras, os textos sagrados, mas onde é que eles estavam distantes? No coração. É no coração. É no coração que a sarça arde ou não. É no coração que a palavra, o púlpito, acontece ou não. É lá que acontece o milagre. Aí ele diz: antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo: Arão, faze-nos deuses, porque quando eu não amo a Deus, eu preciso, logicamente, de um outro Deus. E eu sempre peço: faça Deus para mim. Faça Deus para mim. Eu não quero amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou fazer um Deus bonitinho para mim, quer ver? Como é o Deus do Egito? O Deus do Egito é pura sabedoria. Eu não quero servir a Deus.
Eu não quero me submeter ao trato da palavra. Eu não quero ser cortado pela palavra. Mas eu posso usar a palavra para me beneficiar, como os fariseus faziam. Já sei o que eu vou fazer da minha vida. Vou fazer teologia. Por quê? Teologia é alguma coisa? Nada contra. Mas estou falando do coração que voltou para o Egito. Então as pessoas tentam comprar lugares na casa de Deus, na obra de Deus, ao invés de se submeterem ao trato da palavra de Deus. Então cauterizam a mente, então aqui já não entra mais nada, porque quem vê está dizendo, olha como ele busca as coisas do Senhor. Mente cauterizada, não quer se dobrar. Coração já voltou lá para o Egito, por causa do orgulho, pelo motivo de não submeter a Deus, não se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Eu preciso de coisas do Egito, no coração eu volto. Exemplo tolinho, né? Infantil, mas é real. No coração voltam para o Egito. O mesmo orgulho, a mesma pedância, a mesma falta de reverência, porque qualquer lugar é lugar. Moisés entendeu, a terra que eu piso é santa. Mas quem no coração volta para o Egito, acha que o Egito é o quê? Santo. Então o Senhor continua dizendo, e essa é a defesa de Estevão, e ele vai ampliando aí a sua defesa. Então pediram a ele, faça deuses para nós. Se a gente não pode voltar para o Egito, então nos dá deuses do Egito, para que a gente possa se dobrar, para que a gente possa se sentir em casa confortável. Naqueles dias, 41 diz, fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo. Levantaram, lembra? O que formou o bezerro? Joias dadas pelo povo de Deus. É na sua riqueza, os seus bens. Ora, se o meu dinheiro corresponde ao meu trabalho e à minha vida, era a minha vida que estava em cada peça de ouro doada para fazer aquele bezerro. Então eles fizeram. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e alegraram-se nas obras de quê? De Deus? Nas obras de Deus? Em obedecer a Deus? Não, nas obras das suas mãos. Ou eu sou, ou eu faço, ou. E ele continua, perceba, mas Deus se afastou e entregou, porque Deus é assim, ele sempre agiu assim. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito, ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos. E caso não levantaste um tabernáculo a Moloque, que era um deus estranho, por isso vos desterrarei, finalzinho, e vou mandar vocês para onde? Para Babilônia. O que Deus faz? Ele age. Deus é pura justiça. Quando eu levanto um Deus para a minha vida, que não é o meu Deus, que eu nasci para servir, quando eu adoro a criatura no lugar do Criador, o próprio Deus me entrega isso. Você já viu crentes com a vida destruída? Você pergunta para aquela pessoa, mas meu Deus, como é que você fez isso com a sua vida? Como é que você estragou a sua história? Como é que você estragou a sua carreira, já que você estava batalhando e correndo? Como é que você fez isso? Sabe por quê? Porque o próprio Deus entrega. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina aquele que Ele ama, então Ele vai entregar. Ele vai entregar, como entregou Israel, como pode entregar a cada um de nós. É importante que a igreja entenda que da sarça para o púlpito, não há diferença. A diferença é que no púlpito nós temos um fiel e justo advogado. Que no púlpito existe redenção. Que no púlpito existe perdão. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Crê aonde? No coração.
Não é crer na igreja, não é crer daquilo que mudou disso ou daquilo, é que crê no coração. Porque se você crê no coração, a justiça de Deus se cumpre. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que vivo, agora vivo na fé. Isso é púlpito. Mas ele continua, Estevão, ele tremendo, coisa mais... O homem mais usado por Deus aqui, numa figura tão linda. Ele vai crescendo, e ele vai dizendo assim, olha, 44, o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinava aquele que disse a Moisés. Então Deus falou e foi. 45, o qual nossos pais, com Josué tendo recebido, levaram, tomando posse da terra, e foi indo. Então achou graça diante de Deus e suplicou, e Deus foi fazendo, e veio Salomão, e então eles, entretanto, não habitava o Altíssimo feito em casas feitas por homens. Salomão fez o templo, mas sempre dizendo, olha, o que é maior, eu sou maior que o templo, eu sou maior do que você vê, eu sou maior do que a religião. 49 diz, o seu trono, o céu é o meu trono, e a terra, estrada dos meus pés. Que casa edificareis, diz o Senhor? Quando que eu dependi de alguém para ser o que sou? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? 51, ele diz assim, homens de dura cerviz, incircuncisos, não foram cortados no coração, e de ouvidos, incircuncisos de coração e de ouvidos não foram cortados para receber a palavra. Sempre, agora que você entenda, agora sim, sempre resistis a quem? Ao Espírito Santo. Religiosos, conhecedores do texto sagrado, mas sempre resistiam a quem? Ao Espírito Santo. Não é uma religião, não é um querer humano, não é uma lógica humana. Quem resiste, resiste no coração e resiste ao Espírito Santo. O púlpito tem que cortar o seu coração. Você tem que ser convencido de dentro para fora que você é o que Deus diz que você é. Que mais que um frequentador de igreja, você é um cristão cortado aqui dentro. Porque não importa onde você estiver ou esteja, você vai ser sempre o que você é, um cortado. Uma vez circuncidado foi. Acabou. Cortou. E é assim que tem que ser. Mas ele continua. Veja, homens de dura cerviz, cabeça dura, incircuncisos no coração e ouvidos, vós sempre resistir ao Espírito Santo. Assim como eles fizeram lá no Egito, e lá com Moisés, e lá eles continuam fazendo. Qual dos profetas os vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Então toda vez que alguém se levantava para dizer que o justo viria, lá estava ele sendo perseguido, sendo açoitado, sendo envergonhado. Era assim. Surpresa alguma. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos, não guardaste. Aí continua. Que coisa tremenda. O homem sábio demais. Ele para e fala aquilo que por anos nós ficaríamos numa academia aprendendo no curso de teologia, todas essas verdades que ele vem assim, e discorre e explana com tanta facilidade. Fala. Começo, meio e fim, não se perde, perfeito. Aí quando ele acaba de apresentar verdades irrefutáveis, porque é a verdade de Deus, olha o que acontece. Ouvindo eles isto, que era a verdade de Deus, absoluta de Deus, diz assim, enfureciam-se no coração, porque o coração queria voltar para onde? Deus conhecia o coração deles. Então eles dizem, no coração se enfureciam. E o que eles faziam? Ai, que eu vou te pegar, é agora. Mas Estevão... Então existem pessoas que conhecem a palavra, que têm o texto, que conhecem a letra, mas que resistem a quem? Ao Espírito Santo. E existem pessoas que são cheias do Espírito Santo. Os dois têm palavra, mas um resiste e o outro cheio.
Quem conhece o coração? Deus e você. Então o texto diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele olhou para os céus e ele viu. Quem é cheio do Espírito Santo não vê a roupa do irmão, o carro do irmão. Não! Quem é cheio do Espírito Santo vê o quê? A glória de Deus. Se você não viu a glória de Deus, sabe por que você consegue ver as outras coisas? Porque você ainda não consegue contemplar a glória de Deus. Porque quando você vê a glória de Deus, aleluia, quando você vê a glória de Deus, as outras coisas são nada. Olha para o sol, sol de meio-dia, bem a pino. Olha para ele. Depois que você vê isso, você consegue ver alguma coisa? Não tente. Mas se alguém já teve a ideia, de tentar, já observou o quê? Que depois que eu vejo a luz, a força, o esplendor, as outras coisas, não vejo mais nada. Não é verdade? Se você viu Jesus, as outras coisas não aparecem mais. E isso é seu, porque são os seus olhos e porque é o seu coração. Se você estiver olhando firmemente para Ele, o sol nascente, o nosso Jesus, as outras coisas você não vai conseguir ver. Você não vai conseguir ver seus filhos que não ouvem, os pastores que andam por aí fazendo coisas erradas, as igrejas que andam fazendo coisas erradas, Você consegue ver isso? Eu não consigo. O sol não me permite. E onde eu olho, e quando eu olho, porque eu sou iluminado, onde eu olho, onde eu projeto, eu só vejo luz. Não andará em trevas. Entende isso? Quem tem Jesus não andará em trevas. Se você consegue andar em trevas, é porque você não está olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Por isto é que você consegue ver trevas. Porque se você olhar só para ele, você não vai ver. Ai, como é difícil ser cristão. É difícil ser cristão se você não estiver olhando para ele. Não tem. Mas ele continua, veja Estevão, que tremendo. Ele viu a glória. Ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo, é isso que a gente devia ver. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Se ele está vivo e se ele ressuscitou, é assim que nós temos que vê-lo. Não mais na cruz lá esquálido, morrendo, sangrando. Ele está vivo e é assim que você vê. Agora me passa a ideia, como nós temos olhado para o Cristo ressuscitado? Será que a gente ainda vê ali limitado a cruz, todo pregado lá na cruz? Porque esse Cristo realmente, ele tem os limites dos cravos, ele tem o limite da cruz, mas esse aqui que Estevão viu, não é o mesmo. Depende para quem você está olhando, para que Cristo você está olhando, para que sol da justiça você está olhando. Alguém confia no sol da justiça dos homens? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz em... não tem justiça. Então ele continua. Eles, porém, clamando, veja... Estevão olha, vê céus abertos, vê o Filho à destra de Deus, investido de todo o poder e autoridade, que é esse termo. Eles, porém, clamando em alta voz, fizeram o quê? E depois de ter ouvido a coisa mais maravilhosa, que o Espírito Santo, voz resistia ao Espírito Santo. Então quem é que estava falando? O Espírito Santo. Depois de ouvir tudo isso do Espírito Santo, o que foi que eles fizeram? Gente, parece coisa de criança torrenta, né? Eles não tiveram o mínimo recato, eles realmente manifestaram que estavam sentindo, não quero ouvir nada disso. Eu não quero ouvir mais.
Então diz o texto, eles, porém, clamando em alta voz, coisa bem de criança, a gente imagina ali, taparam os ouvidos e unânimes, todos eles foram na direção de quem? De Estevão. Pegaram Estevão, lançaram fora da cidade e fizeram o quê? Apedrejar. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado, que nós sabemos que é, pronto. 59 diz, apedrejaram quem? Mas veja só, diz lá a Bíblia, eles apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, o que ele dizia? Senhor faz o quê? Senhor, recebe meu espírito. Ele não disse, Senhor, depois dessa bela pregação que eu fiz, depois de toda a eloquência, exegese, hermenêutica e todos os mais requisitos necessários para se falar do Senhor, o Senhor, eu fiz tudo isso tão bem, e o Senhor me dá essa paga. Você é apedrejado. Como pode, Deus? Ele falou, Deus, eu faço o quê? Entrego o quê? Eu entrego o meu espírito. Lembra lá, quando Deus falou com Moisés, Moisés, você vai, mas o quê? Você vai. Porque quando Deus tem um controle, Deus tem o controle. Ora, ele estava ali, sabia que tinha feito a vontade de Deus, só restava o quê? Entregar o Espírito. Não foi isso que Jesus fez? Não é? Está consumado, acabou, chegou ao fim. Mas ele continua. Mais nada a ser feito, a não ser confiar. E apedrejaram, então, ele diz, entrega o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Que foi que ele clamou? Esses miseráveis não escutam a pregação, não ouvem o evangelho, são endurecidos de coração. Foi isso que ele gritou? Não. A pregação era a respeito de quem? De quem Estevão falava? De Jesus. Ele discorria acerca de Jesus. Ele falou, Pai, não faça o quê? Não jogue para eles essa culpa. Eles já são miseráveis demais. Eles não precisam mais disso. Quem é guiado pelo Espírito Santo, vê céus abertos e tem esta oração. Guiado pelo Espírito Santo. Aquele que não resiste, mas eu, Senhor, deixa eu explicar aqui como é que foi. Não é assim. Ele disse para Moisés, eu estou te mandando, vai. Eu não perguntei a você se você quer ir, eu estou te mandando, vai. Quando Deus manda e você no coração não resiste, você vai. Ser cristão é não resistir. Por que eu não resisto? Porque eu vejo a glória de Deus. A única coisa que faz você seguir é quando seus olhos veem a glória de Deus. A igreja sofria, perdia a casa, perdia bens, apanhava, era queimado, mas o que fazia diferença? Eles conseguiam ver a glória de Deus. Por que Estevão, ele é púlpito? Porque púlpito não é palavra, púlpito é ação. Quando o Espírito Santo tem trazido para nós a ideia da sarça e do púlpito, é que lá na sarça Deus falava falou para Moisés. Agora Deus fala para você e para mim para agir. É ação. Não é mais profético, agora é para ser executado. Agora é para ser vivido, agora é para ser experimentado. Eu tenho que passar por isso. Eu tenho que experimentar essa verdade, se eu creio de fato. Mas ele continua, então ele diz, olha só, com estas palavras ele fez o quê? Que diz o texto? Adormeceu. Ele não ficou no meio do caminho sofrendo. Ele não ficou no meio do caminho padecendo. A Bíblia diz, então ele morreu em grande agonia. Não, a Bíblia diz, então ele
adormeceu. Quando eu vejo a glória de Deus, eu descanso nele. Se eu sei que ele tem um controle, eu tenho que entender que eu preciso adormecer, descansar no Senhor. Lá estava a tempestade, o mar, mas Jesus dormia. Quando eu sei que estou cumprindo a vontade de Deus, por mais difícil que seja, eu descanso. O que foi que ele fez? Adormeceu. Da sarça para o púlpito. Quem ouve Deus e crê que Ele existe, descansa nele. Obedece. Se é isso que Ele quer, é isso que eu farei. Ele disse, não impute pecado, não faça isso. Porque você não pode fazer isso. Por que que Estevão não podia? Porque no coração ele não resistia a quem? A quem? Ao Espírito Santo. É no coração. O que você vai fazer, sim ou não, é resistindo ou não ao Espírito Santo. Porque cabe ao Espírito Santo guiar a quê? A toda a verdade. Mas guiar é dizer, este é o caminho. A sarça, a palavra, a voz que sai do altar, a voz que sai do púlpito, a voz que sai da sarça. Mas é só guiar. Mas o seu coração, ele resiste ao Espírito Santo? Só você sabe. Salmo 55. Guarde isso no seu coração. Não há justificação para bem ou para mal nas nossas ações. Nosso mérito não está em nossas obras. Nosso mérito está na misericórdia de Deus. Então creia nisso. Creia nisso. Não crie bezerros para a sua vida. Falsos ídolos. Não creia. Não crie. Diz lá, 55 diz: a todos vós que tendes sede, vinde às águas. Chamado profético para Jesus. Todos vós que tendes sedes, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde. Oh, desculpe, Isaías 55. É, porque ele já está comum, né? Para mim ele já foi comum. 55. Podemos? Bora então. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis nos finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco eu farei uma aliança perpétua. Deus, não um homem, Deus, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca conheceu, correrá para junto de ti por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Então Deus está dizendo que levantaria um povo, que levantaria seus filhos, que reuniria os seus filhos, e ele diz: buscai, buscai, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, e ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se, volte-se para o Senhor, e ele fará o quê? Se compadecerá. E volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em
perdoar. Esse é o Deus que nós pregamos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem, a façam brotar, tem todo um querer estabelecido e dar semente ao semeador e que vai gerar o pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Que tremendo é Deus! Isso é fazer seu coração arder. Diz ele, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada, o que me apraz, o que eu quero fazer, e prosperará naquilo que eu tenho designado. Ninguém pode impedir a palavra de Deus que sai, ela não volta vazia. E diz mais, e saireis com alegria, porque onde o Espírito de Deus está a alegria. Apesar disto, apesar daquilo, mas o Espírito de Deus está conosco. Então ele diz, onde o Espírito de Deus está a alegria. Você tem que acreditar nisso. Então ele diz, e saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros, aqueles lugares altos que são colocados, eles se levantarão, se romperão em cântico diante de vocês, diante de nós. As árvores do campo baterão palmas, e assim será em nome de Jesus. E em lugar do espinheiro, que é aquela sarça lá que ardia, aí ele diz, agora vai crescer a árvore forte. Agora vai crescer o cipreste. Agora vai crescer a árvore forte. Agora vai crescer a árvore que vai para sempre. Uma sarça, 10 anos. Um cipreste, 4.000 anos. Viu a promessa? No lugar da fraqueza, ele disse, é honra. No lugar daquilo que não dura, do efêmero, agora é eterno. É Deus, promessa. Então ele diz, em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. Deus tem plano. Amém? De onde vem a mirra? Da murta. O que os magos trouxeram para Jesus? Ouro, incenso, mirra. Deus tem coisa boa da sua vida. Deus espera coisa boa da sua vida. Ainda que você tenha sido em algum momento uma sarça, sem graça, lá no meio do deserto. Mas Deus pode fazer de você algo precioso. Seu coração arde. A Bíblia diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Só o Espírito pode testificar com o seu coração. Então ele diz, será isto para a glória de quem? Do Senhor. Uma marca, um memorial, aquilo que ficará eternamente registrado. Que jamais. Como é que eu me vejo? Eu me vejo alguém que tem um plano perfeito estabelecido, que não resiste à vontade de Deus, que sabe que o Senhor não erra no seu querer. O caminho pode ser difícil. Como pessoa eu posso até tropeçar, mas não posso ficar o quê? Caído, prostrado. Porque o Senhor disse que Ele me toma pela mão. Maldito o homem que confia no homem. Se você fez do seu braço e da sua força e da sua lógica, da sua razão, do seu entendimento, da sua teologia, dos seus bens, do seu carro, se você fez disso a sua força, você está resistindo ao Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo. Nós podemos tudo, viu o que ele disse? Você vai ter tudo, e vai ter terra que mana leite e mel, e vai ter. O problema de Deus não é dar nada para a gente, ou deixar de dar alguma coisa. Deus quer o melhor para nós. Mas a questão de Deus é no coração. Resistimos a Ele ou não? O que Deus quer é o seu coração. O que Deus quer com a igreja? O coração.
não precisa do santuário. Ele está no santuário, mas nem do santuário ele precisa. O que ele precisa, o que ele deseja, o nosso coração. Da sarça ao púlpito. No momento de maior dor da sua vida, quando você olha, o que é que você consegue ver? O que é que você vê? Céus abertos, Jesus assentado em trono de glória e poder, vivo e ressuscitado com um nome que está acima de todo nome que se pode nomear, ou você só consegue ver sua derrota e seu fracasso? Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Estevão, guiado pelo Espírito Santo, ele abre a palavra no coração, porque a palavra não estava nas mãos dele, ele não desenrolou o rolo, ele não fez isso. Tudo aquilo que ele sabia, estava nele implantado. Era do coração dele que vinha toda aquela história. Deus não tem nada contra o saber, Deus não tem nada contra a teologia, nem contra o ensino humano, desde que ele esteja plantado no coração. E que ele me faça ver céus abertos, que não seja mera repetição religiosa, que não seja o meu bezerro. Olha para Deus. Você tem resistido ao Espírito Santo? Você tem resistido à direção que o Espírito Santo tem dado à sua vida? É fácil identificar, porque quando você olha, você ainda vê. Se a luz intensa do Senhor ainda não te permite não ver as outras coisas, é porque você ainda não está olhando para o Senhor. Se ainda você consegue ver a miséria humana, se você ainda consegue ver a falha humana, se você ainda consegue ver as vergonhas humanas, como se Deus não tivesse dito tudo isso. Ele disse: nos últimos tempos os dias seriam difíceis, seriam dias cruéis. Famílias se destruindo, igrejas se destruindo, a fé escoando como se escorre pelo meio dos dedos. Essa é a realidade. Mas o nosso coração, ele diz que aquele que é sujo continua sujo e vai sujar mais ainda. Porque antes trair alguém era só escondido lá, longe. Hoje em dia no computador você faz isso com tanta facilidade. Não precisa mais ir para um motel escondido, entrar 3 horas da manhã de madrugada corrida. Não, basta abrir uma página na internet. Então ele diz: quem é sujo vai se sujar mais. Mas quem é limpo e foi limpo pela palavra implantada, a cada culto, a cada ministração, é lavado, é transformado. Cada palavra dita da sarça, do púlpito, entra no coração e limpa mais, e limpa mais, e limpa mais. E é o que Deus quer. Deus quer que sejamos limpos pela palavra. O sujo vai se sujar mais. Não é novidade. Por isso não se espante quando fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. Não se espante. O Senhor disse: olha, eu já avisei a vocês, mas cuida de ti, cuida da doutrina, cuida da palavra plantada em tua vida.